Quem é esse homem cuja vida transformou, transforma e continua transformando a história da África? Neste documentário vamos lhe apresentar Simon Kimbangu e qual a sua importância para o renascimento africano moderno. A personalidade de Papá Simon Kimbangu pode se definir em duas dimensões: dimensão do Kimbangu da história e Kimbangu da fé. O Simon Kimbangu da história é a realidade da personalidade física e humana de Papá Simon Kimbangu, na perspectiva do entendimento humano limitado no tempo e no espaço. O Kimbangu da história é um ser humano natural, submetido a todas as fraquezas humanas, não apresentando nenhum aspecto físico misterioso. A característica específica da sua natureza é o sacrifício, a arte de assumir passivamente e pacificamente a atitude agressiva dos opressores. O Simon Kimbangu da fé é a realidade da personalidade espiritual de Papá Simon Kimbangu, não perceptível ao entendimento humano. Essa manifestação, no contexto teológico, pode ser considerada como a plenitude da manifestação do Espírito Santo. Para melhor cumprir a sua missão no tempo e no espaço, o Simon Kimbangu da fé pode ser definido em dois métodos: método transcendental ou metafísico e método natural. Agora vamos à trajetória do quimbanguismo. O quimbanguismo é um cristianismo resultante dos ensinamentos e obras de Papá Simon Kimbangu, baseados no amor, obediência às leis de Deus e o empenho no trabalho. Na realidade, o quimbanguismo é uma nova civilização que pretende implementar as bases do humanismo pelo temor de Deus e o respeito do ser humano, sem discriminação de raça, tribos e línguas. Mas, sendo uma organização que congrega seres humanos, como qualquer instituição, o quimbanguismo conheceu momentos altos e baixos na sua trajetória, repartida em dois percursos. O primeiro percurso vai de 1887 até 2001. O segundo percurso vai de 2001 até 2021. O primeiro percurso é repartido em 5 fases. Primeira fase é a fase da aliança entre Jesus Cristo e Simon Kimbangu. Este período vai de 1887, ano do nascimento de Simon Kimbangu, até 1921, ano do início da ação espiritual de Simon Kimbangu para o renascimento do povo de Deus a partir da África. Segunda fase é a fase de desestabilização espiritual do sistema colonial em África, na qual Simon Kimbangu pregou o renascimento espiritual, a não violência e o equilíbrio racial, profetizando as independências dos países africanos. Uma das suas profecias, e a mais famosa, é quando ele disse: o negro tornar-se-á branco e o branco tornar-se-á negro. Este período vai de 1921 até 1951, o ano da morte de Simon Kimbangu, depois de 30 anos de prisão perpétua. Terceira fase é a fase de transição para a oficialização e institucionalização do quimbanguismo como uma igreja. Este período vai de 1951 até 1959, o ano da morte de Mamá Muilu Maria, esposa de Simon Kimbangu, que liderou o quimbanguismo nessa fase de clandestinidade e perseguição dos quimbanguistas pelo colonizador. Quarta fase é a fase da formação dos quimbanguistas. Sob a liderança da sua eminência Dianguenda Kuntima Joseph, os quimbanguistas se beneficiaram de uma formação muito rica, que tinha como objetivo formar ativistas do desenvolvimento integral do continente africano. O curso, que durou 33 anos, baseou-se em formação espiritual,
formação intelectual, iniciação à autossustentabilidade absoluta. Este período vai de 1959 até 1992, o ano da morte dos dois pais espirituais que lideraram a igreja quimbanguista, Sua Grandeza Kisolokele Lukelo Charm e Sua Eminência Dianguenda Kuntima Joseph. Quinta fase. É a fase de revisão e consolidação dos conhecimentos adquiridos no momento da formação sob a liderança do chefe espiritual, Sua Eminência Dialungana Kiangani Salomon. Este período vai de 1992 até 2001, o ano da morte do chefe espiritual, Sua Eminência Dialungana Kiangani Salomon. Com o seu desaparecimento físico, o quimbanguismo marcou o fim do primeiro percurso da sua história, abrindo a porta de uma nova geração de quimbanguistas que estariam submetidos a uma prova para identificação dos melhores que assimilaram os conhecimentos adquiridos na fase de formação. O segundo percurso é repartido em 3 fases. Primeira fase é a fase da liderança da segunda geração da descendência consanguínea de Simon Kimbangu para dar continuidade ao desenvolvimento do quimbanguismo. Depois da morte do chefe espiritual, Sua Eminência Dialungana Kiangani Salomon, os 26 netos de Simon Kimbangu selaram uma nova aliança, escolhendo no meio deles o irmão mais velho para conduzir os destinos do quimbanguismo. Assim, Simon Kimbangu Kiangani foi apresentado pelos seus irmãos na comunidade quimbanguista no dia 26 de agosto de 2002. Este período vai de 2001 até 2002, o ano do início da reforma quimbanguista. Segunda fase é a fase da tentativa da reforma e da resistência contra a reforma, com o surgimento de 2 tendências: os conservadores, que se identificam pela equação matemática 26 igual a 1. Os reformistas, que se identificam pela equação matemática 3 igual a 1. Neste período, o quimbanguismo viveu um momento mais crucial da sua história desde o seu reconhecimento pelo poder colonial belga. A característica fundamental desta fase é a perseguição dos quimbanguistas pelos quimbanguistas. O período vai de 2002 até 2014, o ano do início da época dos centenários. Terceira fase é a fase da época dos centenários e o fim das perseguições dos quimbanguistas pelos quimbanguistas. É o período das celebrações dos centenários dos 3 líderes espirituais que sustentaram e desenvolveram o quimbanguismo: Papá Kisolokele, 1914 a 2014, Papá Dialungana, 1916 a 2016, Papá Dianguenda, 1918 a 2018. E em 2021 será o centenário do quimbanguismo, que trará, certamente, o fim oficial da prova a qual os quimbanguistas estão submetidos. Assim, será a redinamização da civilização quimbangu para um novo ponto de partida. Papais e mamães, não tenho uma mensagem especial para vos transmitir. Nos dias vindouros, se já não estivermos nesse mundo dos vivos, pois estamos de passagem e viemos de viagem, se perguntarem, mas quais são as orientações que Papai deixou antes de render a sua alma? Vejam só nos ensinamentos que tenho-vos dado todos os dias. Ontem falei do